Enquanto nos dizem para esperar, nós criamos. Enquanto tentam nos reduzir, nós multiplicamos. Toda mulher carrega uma fala, mas nem toda fala encontra espaço. Todas as falas nascem como território de escuta, troca e construção coletiva. Um espaço onde mulheres da arte e da cultura compartilham processos, desafios, quedas e conquistas. Aqui, criar é trabalho, criar é autonomia, criar é transformação. Porque quando uma mulher fala, ela move. Quando muitas falam, elas mudam o mundo. Pintar um muro nunca foi um gesto neutro. Por muito tempo, o grafite foi tratado como margem, como ruído, como desordem. Mas ele sempre foi linguagem, sempre foi presença, sempre foi disputa por espaço. A pintura de uma parede, muitas vezes, é alguém dizendo eu existo, em um ambiente que nem sempre o acolhe. E no meio dessa história, uma pergunta reverbera. Quem teve autorização histórica para falar nas paredes da cidade? As artes visuais, durante muito tempo, foram narradas majoritariamente por homens. Nos museus, nas galerias, nas escolas de arte e também nas ruas. A ideia de autoria, de genialidade e de ocupação do espaço público quase sempre teve gênero. Mas basta caminhar com atenção para perceber que algo vem mudando há algum tempo. Há mulheres pintando fachadas, assinando em penas, ocupando becos, centros culturais e grandes projetos. Há mulheres transformando experiência em imagem, corpo em discurso, território em pesquisa estética. E isso importa. Importa porque o espaço público nunca foi pensado para a permanência feminina. Importa porque a rua ainda é um lugar onde o corpo da mulher é observado, julgado e atravessado. Por isso, quando uma mulher decide pintar um muro, ela não está apenas fazendo arte, ela está afirmando presença onde historicamente foi desencorajada a permanecer. Eu sou Roberta Nina, jornalista e cofundadora do Dibradoras, um veículo que nasceu para ampliar espaço e visibilidade para as mulheres no esporte. E hoje a gente conversa sobre outro território historicamente masculino, a cidade. No episódio Do Muro ao Mundo, Mulheres nas Artes Visuais e na Arte Urbana, a gente fala sobre grafite, território, mercado, circulação e protagonismo feminino. Existe uma romantização enorme da arte urbana. A gente vê o mural pronto, a fachada pintada, a foto bonita nas redes sociais, mas a tinta custa, o tempo custa, a estrutura custa. E viver de arte exige estratégia. Durante muito tempo, mulheres foram incentivadas a criar, mas não necessariamente a cobrar, negociar ou estruturar carreira. E isso não acontece só na arte. No esporte também existe essa expectativa de que a mulher faça por paixão, não por profissionalização. Então agora eu quero falar de dinheiro, de mercado e de sobrevivência. Existe um momento silencioso em que a gente vai se reconhecendo no próprio trabalho e nem sempre percebe quando isso acontece. Não é quando o trabalho viraliza, não é quando alguém valida, é quando a gente entende que não está só ocupando um espaço, mas sim quando está abrindo caminho. Hoje eu recebo aqui, então, duas mulheres que atuam em diferentes frentes das artes visuais, mas que têm algo em comum. Ambas entendem que a arte é circulação, é presença, é construção de espaço. Estou aqui, então, com a Carolina, conhecida como A Fôlego, que é artista visual, nascida em Mauá, e que atua entre o grafite, a pintura e o desenho. A sua pesquisa parte da experiência feminina no espaço urbano, abordando corpo, identidade e presença como atos políticos. Com formação em arquitetura e artes, dialoga com a cidade como campo de criação e de disputa simbólica. Já realizou trabalhos no Brasil e no exterior, assinou a fachada da SP House no SXSW e transforma muros em territórios de fala. Carol, que alegria ter você aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E agora eu vou apresentar a Estefânia Divigalska. Carioca paulista, formada em comunicação social, possui mais de 30 anos de experiência em comunicação e produção cultural. Passou por grandes agências, liderou projetos de branding e eventos culturais no Brasil e no exterior e há 7 anos fundou a Tete a Tete, produtora que desenvolve produtos autorais e conecta artistas, marcas e instituições.
Stefânia atua justamente na ponte entre criação, mercado e circulação. Stefânia, muito bom ter você aqui com a gente também, viu? Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu já queria começar fazendo uma pergunta para Fôlego. Você já contou em algumas entrevistas que a primeira vez que você pintou na rua foi um momento muito simbólico, né, na sua descoberta como artista. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você sentiu ali e o que te fez entender que era esse caminho que você ia seguir. Esse momento é todo um momento de transição da minha vida, né? Eu me formei e aí estava trabalhando no mercado corporativo, né? Trabalhando com um projeto e estava muito descontente, assim, com os rumos, assim, que a minha vida estava tomando ali, né? E me veio, assim, eu sempre gostei muito de estar na rua. Uhum. E eu tinha todos os meus trabalhos durante os estágios e tal, antes de me formar, eram trabalhos que eu não precisava ficar o tempo todo dentro de um escritório. E nesse momento eu estava o tempo todo dentro de um escritório. Então eu estava me sentindo muito sufocada, assim. Sim. Pela rotina, pelo ambiente, várias coisas. E aí eu comecei por conta da faculdade, né, do estudo da cidade, urbanismo e tal, e também uma consciência social, assim, que eu sempre tive, assim, né, que lógico que a maturidade a gente vai desenvolvendo, esse olhar também crítico, né, para a sociedade mesmo, eu fiquei com vontade de experimentar fazer arte na rua, né, porque já queria retomar um pouco desse estudo de criação artística, mas eu queria ocupar o espaço, né? E aí eu juntei lá umas tintas, né? Minha mãe pegou e me incentivou. E aí eu desci no Córrego de Ipiranga, que era o bairro onde eu estava morando na época, e pintei. E na hora que eu pintei, assim, eu senti que eu iria viver uma nova vida, assim, que eu tava, tipo, renascendo. E aí eu falei, mano, agora eu vou ter que fazer isso daqui virar, assim, porque eu acho que eu não vou mais conseguir viver sem fazer isso. E aí foi onde eu comecei e nunca mais parei, assim. Então, foi realmente um momento de renascimento mesmo, assim. No ato de ocupar a cidade, você já se sentiu mais viva, assim? Eu senti que eu tava fazendo algo relevante para mim, em primeiro lugar, e que poderia vir a se tornar relevante para outras pessoas parecidas comigo, assim. Sensacional. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Stefânia. Você construiu uma carreira em grandes empresas e agências, né? Como a gente falou no começo. E depois você decidiu criar sua própria produtora focada em arte e protagonismo feminino. E aí, queria fazer esse paralelo com a Fôlego. Queria que você dissesse o que mudou dentro de você para que essa transição acontecesse. Qual foi a virada de chave? Eu comecei minha carreira, né, trabalhando em empresas internacionais, multinacional, e foi muito interessante no começo, mas que nem a Fôlego, você teve alguns momentos da minha carreira ali, da minha vida ali, que eu me sentia muito insatisfeita. Eu tinha uma sensação que eu não estava fazendo o que realmente eu tinha que fazer. Era uma coisa meio forçada, era uma coisa meio o que esperavam de mim, e não uma coisa mais autêntica minha. E aí a virada de chave foi quando eu estava participando de um projeto por conta dessa empresa que eu trabalhava, né? Eu cuidava da área de branding. A gente estava patrocinando um projeto e eu me envolvi com esse projeto de uma forma assim, que eu fui trabalhar na produção. Eu ficava trabalhando junto com o pessoal da produção. Eu era cliente, porque eu era patrocinadora, e as pessoas achavam que eu era da equipe da produção. Porque a forma de estar no mundo, a forma de tocar o trabalho, de se comunicar, a informalidade, o jeito de se vestir, e essa coisa de sair um pouco do escritório também. Então, ali foi um ponto de virada para mim. Nesse momento, eu saio dessa empresa, eu já tinha uma trajetória de 8 anos, né? Tinha trabalhado em outra empresa também. Resolvo sair, então vou fazer essa mudança de carreira.
vir uma produtora, né? Fazer uma produção de atendimento. Então, eu atendia os clientes que trabalhavam, que eram patrocinadores do projeto. E eu fiquei fazendo esse projeto, acho que durante uns 12 anos, assim. Eu fiz ele lá fora. Então, foi um projeto, assim, que realmente mora no meu coração. Ele existe ainda. Chama Open Air. É um evento de cinema ao Ar livre. ao ar livre, né? Onde e a gente, na época, a gente fazia parte dos shows, né? Então, eu criei junto com outras pessoas essa parte dos shows que aconteciam, que eram jam sessions e tal. Então, foi um momento assim, muito interessante para mim. Eu lembro de eu chegando em casa, 6 horas da manhã, de ter trabalhado a noite toda, assim, exausta, mas assim, com uma sensação assim, de felicidade. De felicidade, de estar fazendo uma coisa que eu acreditava, de estar no meu caminho, assim. Então, acho que foi um momento assim, bem impactante para mim, bem importante. E a gente pensa, né, na hora de transicionar a nossa carreira, né? Lógico, pintam dúvidas. Será que vai dar certo? Eu mesma me formei na faculdade, não fui trabalhar com futebol logo de cara, fui assessora de imprensa por 13 anos. E quando eu transiciono depois dos 30, também foi muito nessa expectativa de ser movida pela paixão, por fazer algo que eu gostava, né? Bom, deu tudo certo, graças a Deus. Mas acho que também para as mulheres entenderem, né, que é normal a gente não estar satisfeita e querer mudar o rumo das nossas vidas, né? E para isso não tem tempo, não tem idade, não tem nada, né? Simplesmente a gente tem que ter coragem e ir atrás. Agora uma pergunta para vocês duas. Eu queria que vocês dissessem quando foi, né, a primeira vez que vocês perceberam que vocês estavam ocupando um espaço que historicamente não era pensado para as mulheres, porque eu, trabalhando com futebol também, ocupo um espaço que todo dia falam, olha, você não é bem-vinda aqui. Como que foi para vocês ter essa percepção e lidar com isso? Eu, assim, quando eu comecei a pintar na rua, né, eu comecei por uma insatisfação de trabalhar no mundo corporativo, em escritório, mas também por conta de estar despertando, assim, com mais consciência para a questão das mulheres mesmo, dessa... Por que que eu passo por certas coisas, né? Tipo... E aí eu entendi, eu passo por certas coisas porque eu sou uma mulher. E essa consciência feminista, ela me levou a pintar, né, querer discutir sobre isso. Isso eu já percebia antes de fazer arte na rua. É que quando a gente tá na rua, a gente tá ali, né, realmente, literalmente exposta ao público. Sim. Então, isso fica mais evidente nas reações das pessoas, né? Uma coisa que sempre acontece é você tá lá em cima da escada com o pincel, uma lata de spray na mão e a pessoa lá embaixo falar: nossa, que legal, é você que tá fazendo? Não, eu tô aqui na escada, mas não sou eu, né? Como assim, gente? E acontece, é muito recorrente. Então, assim, a gente percebe que ali não é o nosso lugar, né? Que é o nosso lugar, não é o nosso lugar porque as pessoas se surpreendem da gente estar naquele lugar. Então, isso fica evidente, assim, só pelo fato de estar mesmo, né? De fazer, de estar ali acontecendo mesmo. E como foi para você, Estefânia? Tá nesse movimento da rua também. É interessante porque, para mim, eu sou de uma família que a minha mãe e meu pai saíam para trabalhar. A minha avó trabalhava fora de casa. Uhum. Então, eu cresci dentro de uma família de mulheres, né? Eu tenho uma irmã também, mais nova que eu. E, para mim, essa coisa de sair para a rua para trabalhar sempre foi muito comum. Então, eu percebi que isso não era comum quando eu fui para a rua, quando eu fui crescendo. Uhum. E aí, eu me dei conta de que aquele ambiente que eu tinha doméstico na minha casa, assim, da minha mãe ir para voltar no final do dia, né, assim, junto com meu pai, não era uma coisa tão corriqueira. Não era comum entre outras famílias, né? Então, assim, eu me percebi feminista já sendo feminista, na ação. E aí eu fui trazendo os conceitos e observando, né, assim, o ambiente. Eu passei por várias situações, né, acho que como todas nós, mas a gente tem um projeto na produtora, né, que começou na rua, né, que é um projeto que chama Contemporâneas Vivara, que é um projeto que fortalece e incentiva a arte feita por mulheres.
E ela começa exatamente de trazer esse fortalecimento na rua, que é um ambiente muito masculino. Uhum. Então, a gente já pintou com mais de 40 mulheres, né, no Brasil todo. E a gente passou por várias situações, como a Fôlego comentou agora, assim, a artista está pintando um mural, as pessoas até serem violentas, xingarem, o que você está fazendo aqui? Ou intempéries, né? Por exemplo, a gente demorou, por exemplo, antes dessa tragédia que aconteceu em Porto Alegre, no ano anterior, a gente demorou quase 2 meses para pintar um mural em Porto Alegre, porque só chovia. Então, a rua é um lugar muito hostil. Sim. Né? Assim, e a gente tá na rua é uma afirmação, né? É um lugar da gente falar, a gente está aqui, a gente quer estar aqui, a gente merece estar aqui, a rua também é nossa, e a gente se fortalecer, né, com as mulheres, e tem homens incríveis que vêm junto com a gente, né? E fortaleceu, é importante, né? super importante. Então, é realmente uma jornada aí, assim, muito inspiradora, assim, de estar fazendo, né? Uma coisa que eu queria complementar sobre mulheres estarem na rua é que, realmente, minha mãe sempre saiu de casa para trabalhar, tipo, todo mundo trabalha, Sim, né? sim. Tipo, todo mundo sai de casa para trabalhar. Mas, quando a gente olha nos lugares, a permanência, as mulheres estão sempre em trânsito, né? Sim. De um lugar para o outro, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, no supermercado, vai buscar na escola, vai fazer tal coisa. Mas a permanência, quando a gente olha a permanência, é majoritariamente masculina, né? Tipo, os bares, que é um lugar de permanência, de você ir lá e fazer sua social. A social na rua é feita pelos homens, né? Sim. E às vezes esses trabalhos, a maioria dos trabalhos de permanência na rua são sempre homens que estão fazendo. Então, lógico, as mulheres não estão só dentro de casa, né? A gente tá circulando no metrô, né? O mundo é feito de metade de 50% de mulher e 50% de homem. Mas o lugar de permanência, permanecer na rua, permanecer no espaço público é muito mais raro, assim, de olhar isso, né? A gente vê isso das mulheres estarem mesmo, né? As mulheres estão sempre se deslocando, não estão permanecendo. E a rua é hostil com as mulheres, né? Sim, Talvez por isso que a gente tá sempre nessa transitando. Porque a gente é isso, né? Onde que eu vou ficar? Se aqui não tem lugar para eu ficar, não tem, né, um lugar assim que é para eu socializar ali, tipo, não é seguro, é hostil, né? Exatamente. Tipo, é sempre muito hostil. Eu ia perguntar disso, né? O que a rua ensinou para vocês que nenhuma instituição ensinaria? Porque a gente, desde criança, menina, a gente ouve, né, as recomendações de nossas mães, né? Não falem com adultos, saiba, né, andar na rua. Olha para um lado, olha para o outro, não dê conversa para estranho, porque é isso, né? É isso que você está falando. A violência permanece, né? Permeia a rua. Então, o que vocês aprenderam, assim, com a rua? Que não foi na faculdade, não foi em curso. O que ela ensinou para vocês, assim? Como que é essa relação de vocês com a rua? Eu acho que a rua, ela é como a vida, assim, porque a gente tem uma ilusão que a gente está controlando as coisas, né? A gente tem uma ilusão quando a gente pega um transporte, vai até o trabalho, no escritório, por exemplo, que foi um universo que a gente teve no passado. E a gente acha que a gente está, de uma certa forma, num controle, só que a gente não está. E a rua, ela te joga isso na cara. Então, você se programa para pintar e naquele dia chove, ou naquele dia venta, ou naquele dia a parede que você ia pintar tem uma questão e tem que mudar isso, tem que chamar alguém para resolver. Então, você aprende a ter uma habilidade, uma abertura para a vida, assim, e fluir através das questões que aparecem. Então, assim, eu acho que eu fui ficando mais resiliente, eu fui ficando mais aberta às coisas que estavam acontecendo e olhando, eu falo, o que é melhor que eu posso tirar disso? Se isso está se apresentando para mim, como que eu vou fluir
né, em relação a essa situação que está sendo apresentada aqui da melhor forma possível, com essa equipe que está aqui, porque são muitas pessoas envolvidas. Imagino. E como maestra, né, como uma gestora desse projeto e dessa equipe, como que eu posso ser uma peça que vou trazer um pouco mais de fluido para isso mesmo? Acho que a palavra fluência está vindo muito para mim. Então, eu acho que eu aprendi a ser um pouco mais flexível, assim, mais empática também. Eu acho que isso foi muito bom para mim, assim. Eu acho que é um pouco disso, né? A rua, ela não tá prontinha, quadradinha, para vocês trabalharem ali, né? Muitas coisas podem acontecer ali, né? Sim. Então, você sente também essa busca por sempre estar, né, resolvendo um problema. Choveu, a pessoa não veio me ajudar, como que eu subo para pintar esse muro sem ser assediada, sem ser Eu sempre duvidada? fui muito rueira, assim. Sempre fui uma menina muito rueira mesmo. Sempre gostei de estar na rua, de estar andando no bairro, de estar... e sempre circulei na cidade também, porque a minha mãe também nunca teve medo de deixar a gente andar na rua, assim. Lógico que ela, né... Prepara, né? Falava, ó, vocês tomam cuidado, tal. Mas eu sempre circulei, assim, sempre fui desde muito criança, assim, de um lugar para o outro, brincava na rua e tal. E eu acho que o que a rua ensina, assim, né, o ambiente externo, é lidar com as pessoas, né? Você, tipo, ser firme quando você tem que ser gentil quando você percebe que tem espaço para gentileza, né? Tentar ser o máximo, assim, de manter a boa vizinhança, porque pintar na rua, você pode pintar um dia com uma produção super da hora, assim, né? Que é um trabalho lá, que você foi contratado e tal. Mas eu pinto na rua porque eu quero também, assim, né? Eu vou, falo, meu Deus, preciso pintar na rua. Ponho minhas tintas dentro do carro, bato minha palminha, peço um muro. E a gente tem que estar, assim, disposta a escutar não, a ouvir que o que você está fazendo não agrada, já aconteceu. E não levar aquilo pro seu coração, porque... Sim. Cada pessoa tem o direito de ser atravessado do jeito que, né, que reverbera ali nela. Total. Pela nossa ação, né? E ali, o momento que a gente tá fazendo, né? Pelo menos eu sinto, assim. O momento que eu tô pintando, a pessoa pode sentir o que ela quiser. Pra mim, não importa muito. Sim. Não importa. Importa o que eu quero falar ali naquele momento, né? O que ela falar pra mim, aí... ela vai ter que lidar com aquilo também, assim. Então, é um constante... uma conversa, mas é um debate, é um confronto e, às vezes, é um conforto. Então, essa coisa, assim, de não esperar e de esperar e ser surpreendido... Eu gosto muito, assim. É o que mais me ensina, assim. É onde eu mais aprendo, assim. A saber... a lidar com as coisas, ser firme, às vezes... ir toda armada e me desarmar, sabe? Assim, Sim. toda... Viver um mix de emoções, né? Às vezes. Você vai esperando uma coisa, recebe outra. Tá muito Mas exposta. sempre é muito bom, assim. Apesar... até quando é ruim é bom. Assim, pra mim, até quando é ruim, você fala, nossa, hoje foi... Caraca! Mas essa gosta no da fim você rua. fala, mas ficou da hora, né? Foi legal, foi ótimo. Dar risada é ótimo, eu gosto sempre. Muito bom. Eu quero emendar uma pergunta para você, a Fôlego. Vamos lá. Você fala muito sobre corpo, sobre identidade, presença feminina no seu trabalho, né? Quando você pinta, eu queria saber, você está dialogando com a cidade ou você está respondendo a forma como a cidade atravessa o corpo da mulher? Também estamos falando das diversas violências que mulheres sofrem na cidade, né? Eu acho que é uma coisa que alimenta a outra, na verdade, né? Tipo assim, eu sou atravessada, eu quero atravessar. Eu sou atravessada, eu quero atravessar. Como se fosse uma resposta. Exato. Uma reação. É, uma reação, às vezes é uma reação mais de sentimentos mesmo. Às vezes eu sinto mais raiva, muitas vezes eu sinto raiva. Às vezes eu quero só, tipo, expressar amor, gratidão.
amizade, fortalecimento. Às vezes, eu gostaria de poder ser mais incisiva em muitas coisas, assim, mas esse é um assunto que muita gente não está preparada, né? Assim, para as coisas que eu sinto. E aí, eu também tenho que fazer uma reflexão de como eu vou fazer que não seja apenas para mim, que Sim. seja para as outras pessoas Que também. atravessem outras pessoas Exato, também. porque se for só para mim, é da hora, eu vou ficar felizona, mas sempre vai chegar em alguém. E aí eu quero também ser entendida pelas pessoas. Não adianta só eu falar e ninguém entender o que eu quero entender. Então, quando alguém entende, quando alguém pega... Porque geralmente as pessoas pegam e falam assim, o que você tá fazendo? Tipo, tá quase pronto, você já viu o que eu tô fazendo. Só que as pessoas querem uma resposta, né? Uma tradução do que você está Exato. pintando. Aí às vezes eu respondo a pergunta com outra pergunta. Eu falo, o que você tá vendo? E aí... É uma forma de estimular as pessoas também Sim. a olhar para a arte e, né? É, porque eu acho que eu tenho também uma coisa de educadora que eu gosto, né? Que às vezes a gente tem que ser didático com as pessoas. Sim, sim. Porque quando você quer passar uma ideia, você tem que ser clara nessa Sim. ideia. Senão... Mas a arte também permite as pessoas a terem outros olhares, né, para aquilo que você está fazendo Sim, também, né? é que quando eu saio dali, isso acontece naturalmente. Ah, sim, claro. Quando eu tô ali, aí tem, né, essa Sim. possibilidade. Mas eu sempre procuro saber o que a pessoa tá querendo dizer, tá entendendo, né? Aham. E quando a pessoa se interessa, eu falo, não, é isso mesmo, não é bem aí, é outra coisa. Entendi. Então, é na rua ali que acontece a conversa. Depois, quando eu saio dali, aí, né, Aí ele entende como aí quiser cada entender. um que, né, Sim. que veja como que é. E muitas vezes as histórias que nascem de quando eu já nem tô mais ali, eu falo, pô, entendeu de um jeito diferente, mas entendeu a essência, sabe? Sim. E aí eu fico satisfeita, assim. Legal, bacana. Estefânia, eu queria que você falasse um pouquinho do seu lugar de produtora e curadora. Como você percebe quando a linguagem de uma artista nasce do repertório real e não de uma tendência estética que o mercado está consumindo? Como você percebe essas nuances assim? Olha, quando eu crio os projetos, eu crio de uma forma assim, com assuntos que estão muito latentes, que são importantes para mim e que eu quero colocar no mundo. A partir daí, essa equipe ela vai sendo formada e os artistas que vão sendo convidados para fazer o projeto são artistas que têm uma pesquisa naquele assunto, são artistas que estão falando sobre aquele assunto ou têm uma relação profunda com aquilo. Então, eu não fico muito avaliando se a obra... Eu não sou uma crítica, né? Eu sou uma pessoa, até porque eu faço isso de uma forma muito colaborativa. O jeito que a Tete a Tete trabalha é de uma forma muito colaborativa. Então, a gente trabalha em rede, a gente trabalha de uma forma bem horizontal. Eu tento trazer para dentro da produtora essa forma de estar no mundo que é mais feminina, que é mais participativa, que não é essa coisa da competição ou da performance, no sentido que algum tem que ganhar para outro perder. Então, a ideia é que seja colaborativo. Então, eu não fico muito nessa análise, assim. Eu não me pego muito nisso, até porque tem alguns trabalhos que vão ser mais comerciais, e tudo bem. Eu acho que é muito mais sobre o artista que está fazendo e, de repente, faz sentido dentro do projeto. E tem trabalhos que vão ser mais autorais e também faz sentido. Eu acho que tudo é bem-vindo, assim. Eu não fico muito nesse papel de julgamento, assim, né? Certo. Então... E teve algum momento, assim, na carreira de vocês, onde um muro ou um projeto que vocês receberam um não, assim? Teve algum não que redefiniu o caminho de vocês? A partir de alguma negativa que vocês tiveram? Porque o não, às vezes, ensina, né? A gente tá muito sempre propensa a criar e receber aprovações. Como que vocês também viveram, se vocês já viveram essa situação de receber um não e de redefinir
alguma coisa no trabalho de vocês? Teve algum momento assim? Eu penso que, assim, o acúmulo de nãos faz a gente redefinir coisas, né? Quando você vê que você tá tentando alguma coisa e aquilo não tem aderência, as pessoas não entendem, não começa a não... Você tem que achar um jeito porque isso faz parte de se profissionalizar e de viver a vida, né? Tipo, o mundo é capitalista, precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos que as pessoas entendam as coisas para que me contratem e me paguem. Então, eu acho que o perceber que o que você está fazendo vai te levar a ter muitos nãos, uma probabilidade maior que 50%, porque eu parto do pressuposto que o não eu já tenho, então eu tenho 50% de chance de ter sim. Perfeito. Quando eu percebi, né, assim, na minha trajetória, que o não tava a mais, eu falei, não, peraí. Então, você vai ter que ir fazendo escolhas assertivas para atingir o sim. Tá. Mas isso parte de uma reformulação também. Constante, né? Como artista, tá constante. Por mais que esteja lindo, bonito, tá... Nossa, estamos fazendo os negócios, você olha e fala assim, ai... Sempre tem, né? Uma autocrítica muito grande. Você olha e fala, ai, será que isso daqui tá fazendo realmente sentido? Sim. Mas aí também eu acho que é uma coisa também de agora, assim, né? Lendo bastante, revendo bastante. Eu acho que é uma coisa também que faz parte da socialização feminina, que é você... não ter autoestima de achar que você é top. Que a gente tem que buscar isso também. Sim. Porque os caras, eles têm uma autoestima. Eles confiam muito em si, né? E a uma gente duvida da confiança gente sempre. que você olha e fala, sério? Nossa, queria 1 centavo dessa autoestima. É porque a sociedade é muito dura. Exatamente. Cobra muito das mulheres. Então, eu acho que vem de uma coisa da socialização feminina mesmo, de você sempre achar que você pode fazer melhor do que o que você já está fazendo. Isso é ruim? Não é ruim, é bom. Só que quando isso te paralisa, aí é uma hora de você estar também falando, não, vamos deixar um pouco de lado, vamos confia no que você está fazendo, né? O não vai vir, mas vai vir o sim também. Tipo, eu acho que é mais nesse lugar, assim. Pra mim, é quando eu percebi que eu queria eliminar muito os nãos, assim, né? Sim. Tipo assim, o não eu já tenho, mas eu vou trabalhar para que seja menos do que eu acho que é. Sim. E aí eu fui escolhendo, né? Cor, temática, estudando melhor para ter um resultado melhor, para que as pessoas entendessem melhor. Perfeito. Né? Sim. Para me comunicar melhor, porque eu acho que a comunicação ela leva você a ultrapassar os nãos. Perfeito. Muito bom. Assim, a gente tem um não o tempo inteiro, né? Então, para mim, o não, ele é um lugar assim que eu falo, por que não? A gente já parte do não, né? Eu acho que eu vou virar assim, isso aí. Então, eu não aceito muito o não. No sentido assim, não que eu vou confrontar o não, mas eu questiono. Sim. Por que não? Eu avalio por que não. Às negociações, vezes, né? Negociações. Por que você está achando que isso é não? Eu né? tive uma situação há 2 anos atrás de um não que veio de uma instituição formal. E aí eu percebi que esse não era para mim. Era um não para o que eu representava. E eu falei, gente, agora que eu quero que seja assim. Acontece mesmo. Se eu represento isso, eu vou fazer isso esse não virar assim. Como você agiu? E aí a gente vai dando os nossos pulos, não é mesmo? Nosso jeitinho. A gente tem as artimanhas, a gente tem um jeito, nós mulheres, a gente tem um olhar muito aberto, muito abrangente para as coisas, porque a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, a gente foi muito... ao longo do tempo, né? A gente foi muito
travada, mas isso Sim. desenvolveu muita coisa na gente, né? Então, tem o positivo disso. Então, a gente acaba comendo pelas bordas, a gente dá uma volta maior para chegar no mesmo lugar, porque a gente é incansável. Tem o trabalho de convencimento. Tem um trabalho né? de conhecimento, tem um trabalho estratégico de você olhar a situação e você ver por onde você vai. Então, desse não, ele virou um sim que foi melhor para o projeto. Uau. E esse sim, depois que eu tinha, ele quase virou um não de novo. É luta, hein? É luta. E aí eu tive Em que cima de luta. botar a fantasia, Vestir a fantasia sentar de frente para o patriarcado e falar assim, Olha só. vamos, 5 minutos você tem. Eu mandei ali estrategicamente, enfim, aí aconteceu, consegui fazer a coisa acontecer e fluiu, foi tudo bem. Mas assim, eu saí muito melhor disso tudo. Assim, foi muito difícil para mim, foi muito desafiador internamente, psicologicamente. Esgotamento, né? Porque, como você disse, Nina, a gente tem o mundo fala pra gente que a gente não pode, que a gente não vale. Tem que sempre se provar, né? Que a gente tem que ficar se provando e a gente acaba... então vamos fazer esse exercício, né? É uma ginástica, é uma musculação, né? É um tônus que você vai ganhando. Sim. E aí, quando você olha para isso, você fala, tá, bacana, eu tô melhor, tô mais forte, tô mais potente. Então, é mágico o que acontece, assim. Então, eu acho que, assim, não tem que parar no não, né? Isso. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar e tem que... Não, parar não dá. Senão a gente não faz nada na vida, né? É isso. A gente falou hoje sobre arte, mercado e protagonismo feminino, mas no fundo, essa conversa sempre foi sobre permanência. Permanecer onde nem sempre fomos incentivadas a estar. Permanecer criando, mesmo quando duvidam. Permanecer cobrando, negociando, profissionalizando o que fazemos. Quando uma mulher decide viver de arte, ela não está só trabalhando, ela está ampliando o que é possível para as outras. Talvez protagonismo seja isso, não fazer sozinha, mas deixar o caminho mais visível. Agora, meninas, eu queria já emendar outra pergunta para vocês duas. Para quem começa na arte urbana, existe, vocês vão dizer se é verdade ou não, existe mesmo esse caminho até as exposições, galerias e grandes projetos? Eu queria que vocês dissessem se isso é real ou se é uma ideia que mais seja um mito do que uma prática. Como que vocês avaliam esse caminho aí? Caminho de artista é muito individual, né? Porque parte da própria vivência da pessoa, né? Assim, então, vão ter artistas que já nasceram num ambiente propício para um caminhar tranquilo e sereno. E existem pessoas que têm que aquilo ali não é o caminho para que tá desenhado ali, né? Você não vê o caminho não existe. Uhum. Mas você sente que você tem que fazer esse caminho porque não existe outro caminho possível. Então, é muito individual, né? E você passou por isso? Então, eu tive exemplos na minha vivência, né, na minha vida, de artista, né? Eu tinha um tio que ele era artista, autodidata, ele tinha esse interesse, ele tinha esse desejo, e ele montou um ateliêzinho lá na casa dele e tal. E quando eu era criança, eu lembro de entrar lá no ateliê do meu tio e falar, mano, que universo, né? Tipo assim. Então, eu tive um vislumbre de alguma coisa quando eu era criança, né? Mas eu nunca, assim, eu sempre tive esse desejo, mas eu nunca soube, assim, na minha trajetória, até terminar a faculdade, até entrar na faculdade, que eu também fui bolsista, eu tive que abrir realmente o caminho, assim, tipo assim, né? Temos os programas aí de incentivo aos estudos, que é graças a isso que eu fiz a faculdade, né? Uhum. Que aí eu peguei, parei, olhei e falei, não, isso daqui
É possível sim, só que você tem que ter a mente assim, tipo, a faculdade, eu acho que esse pensamento estratégico me ajudou muito a olhar e falar assim, não, isso daqui eu tenho que fazer determinadas coisas, que eu não sei se são as coisas certas a se fazerem neste momento, mas que eu vou, que é o que eu percebo que pode ser o que vai me levar até onde eu Sim. imagino, né? Às Que vezes o começo nem é aquilo exatamente que você está pensando em fazer, mas precisa começar o caminho, né? precisa estudar, precisa fazer pesquisa, porque eu antes de até mesmo de pintar na rua, eu fiz umas pesquisas, né? Tipo, eu fui atrás de artistas para eu ver como é que vi entrevistas no YouTube. Na época nem tinha assim, as redes sociais não eram. A gente tinha ali um Orkut se acabando, um Aham. Facebook crescendo e o YouTube. E aí, ali eu fiz pesquisas, fui buscar referências, né, em mulheres que já estavam fazendo aquilo ali, né, gringas e tal. E fui pensando em como que eu iria, né, assim, tendo aquelas pessoas como referência, o que elas me diziam, o que elas estavam dizendo ali, não dizendo diretamente para mim, mas dizendo da trajetória delas, de como eu poderia, tipo, seguir este caminho. E também eu acredito muito que quando você busca de dentro, assim, e lógico, não fica parado, né? Você vai atrás, as coisas elas acabam chegando até Sim, o você movimento é importante. de certa forma. Então, uma vez eu estava numa biblioteca, assim, uma biblioteca do Sesc, fui fazer um curso lá, e antes de entrar na biblioteca, eu acredito muito nisso, no poder da intenção. Antes de entrar na biblioteca, eu peguei e falei assim, universo, me aponta um livro que eu tenho que ler para me desenvolver, tipo, na minha profissão. E aí eu tava andando e tinha lá, assim, um livro, assim, um livro manual, que o nome era assim, tudo que você precisa saber. O nome do livro era Tudo que você precisa saber para ser um artista, mas que a faculdade de artes não te ensina. Eu falei, eita porra. Vou ter que ler. Vou ter que pegar esse E livro. aí, nesse livro, eu tive mais uma visão de como poderia ser, né? O que eu poderia fazer, montar portfólio, coisas mais estratégicas mesmo, assim. Montar portfólio, fazer uma carta de apresentação, sei lá. Se várias preparar coisas. para se vender, né? Exatamente. Pra legal. ser cada vez mais profissional Sim. mesmo, né? Tipo, uma coisa de profissionalização mesmo. Muito legal. É. E como é que foi para você esse caminho aí até chegar nessas grandes exposições? Começou tudo na arte urbana mesmo? Na verdade, eu começo trabalhando no mercado corporativo, Sim. vou trabalhar com produção de grandes shows, né, shows internacionais, evento corporativo, muitas coisas nesse. Tenho muito aprendizado disso. Depois eu vou trabalhar com uma pessoa que foi uma grande mentora para mim, que foi a Monique Gardenberg. Eu trabalhei muitos anos na Dueto. Que legal. Eu fiz várias coisas na Dueto. A Monique foi uma pessoa assim que muito sempre deu muito espaço para mim. Assim, eu pude sempre ser muito autêntica com ela e ela me dava muito espaço. Isso foi me fortalecendo. E ali eu fiz diversas coisas até foi um caminho que foi se abrindo para mim. Eu, lá atrás, quando eu fiz comunicação social, eu não imaginava que eu ia ter uma produtora. Eu não imaginava que eu ia fazer meus projetos. Eu sempre gostei, né? Na verdade, eu queria ter sido diretora criativa lá atrás, mas eu nunca levei muito jeito, ou não tive coragem de embarcar nessa. As oportunidades me levaram para outro lugar. Mas a coisa da produtora ela foi acontecendo. E aí eu fui tomando tônus, criando coragem, porque também é um passo que você tem que dar muito grande, né? Eu tenho uma família que eu sustento, né? Eu tenho uma filha, enfim, eu tenho contas para pagar, você fica meio receosa de tomar algumas atitudes. Mas eu sempre fui muito corajosa, assim. Eu já fiz algumas transições de carreira na minha vida e é uma coisa que ela é maior do que eu, assim. Quando eu vejo, eu já estou fazendo. E aí a coisa foi acontecendo e hoje a gente está num tamanho médio, né? Assim, fazendo projetos autorais, projetos que têm a minha cara, projetos que têm
assuntos do que eu quero tratar, né, no mundo. Então, eu não acredito nesse caminho linear. Também não acredito nesse caminho que você tem que seguir, né, o que o outro está fazendo. Você tem que ter um autoconhecimento, uma autoestima, né? E uma intuição. Se ouvir, né? Se ouvir. Autoconhecimento é importante. E se fortalecendo nesse lugar para que você possa também construir o seu próprio caminho, né? Às vezes essas pessoas vêm me perguntar como é que você fez? Eu falei, gente, eu não tenho uma fórmula, né? Eu não vou te dar um jeito aqui. Eu acho que é um pouco isso. Você tem que ir se apropriando de quem você é. Perfeito. E se arriscando um pouco, né? Acho que o caminho se faz caminhando. Exato. Não tem aquele ditado. Acho que tem dicas assim, mas o caminho, cada um faz o seu caminho, né? Ainda mais quando fala de trabalho autoral, né? E fazer tudo de bem feito, né? Com verdade, assim. Se vai varrer uma rua, varre do melhor jeito que você puder, assim, sabe? Deixa aquela rua linda. Então, assim, você fazer bem feito o pequeno também, porque isso também vai te levando para um lugar maior, assim, né? Perfeito. Emendando mais uma pergunta para você, Estefânia. Quando você está montando um projeto ou uma exposição, o que pesa na decisão de convidar um artista? O que te faz chamar um artista, né? O que faz com que uma profissional seja lembrada e outra não? Para além, né, da arte bonita que ela entrega, você também tem outras coisas que você leva em consideração? Depende do projeto. Depende muito do projeto. Mas, assim, a gente vai escolher os artistas que tenham sintonia com aquele assunto, que tenham a ver com aquele projeto que está sendo feito, né? Então, muitas vezes, algum artista é incrível, maravilhoso, você adora o trabalho dele, mas ele não cabe naquele projeto, né? Por exemplo, a gente tem esse projeto que tem um recorte de mulheres. Então, assim, a gente não vai trabalhar com homens. Sim. Pode ser o homem mais maravilhoso do mundo, artista, mas ele tem esse critério que são as mulheres, né? Então, a gente... E também não tem como a gente lembrar de todo mundo, até porque a gente não conhece todo mundo, a gente não sabe todo mundo. Então, tem um trabalho muito de pesquisa, tem um trabalho muito de conversar com várias pessoas, né? Acho que a Fôlego falou uma coisa que é muito interessante. As pessoas brotam para você, elas vêm para você, né? Então, eu acho que ela não tem uma fórmula exata, mas tem um trabalho de pesquisa, sim. Tem um trabalho grande de olhar para o mercado, olhar para o que está acontecendo, para olhar para o que a gente tem, né, de possibilidades. E aí a gente vai ter que ir escolhendo, né? E a gente faz essa escolha muito junto com uma equipe também, direção artística, de curadoria, tem uma coisa de disponibilidade, tem uma coisa também, às vezes, de verba. Então, muitos fatores, né? São muitos fatores que você tem que equilibrar ali. Então, tem pessoas que... Às vezes data, a pessoa não está aqui. Às vezes a pessoa tem outro projeto, ela não consegue participar. Ou a pessoa, ela não quer participar. Sim. E você tem que aceitar, e tudo bem, né? Tá tudo certo. Não é uma coisa pessoal. Sim, não pode levar para o coração. Então, são muitas coisas que compõem isso, assim. Perfeito. Agora, para você, Fôlego, falando, de dinheiro. Adoro. Eu queria saber como que você precifica um trabalho que nasce na rua e depois migra para telas, prints, projetos maiores, né? Então, existe uma lógica aí, uma lógica clara, ou isso ainda é um aprendizado para você? Precificar, porque também falam isso às vezes das mulheres, né? Essa dificuldade que a gente tem de falar de dinheiro, a vergonha que a gente tem de falar de uma para outra, quanto você ganha, quanto você cobra. Acho que a gente também tem que quebrar um pouco essa barreira desses silêncios. É um tabu, né? O dinheiro é um tabu. Em torno do dinheiro, porque mulher quer ganhar dinheiro também, né? E a gente né? merece. O mundo é capitalista, eu falo, eu não tava falando agora, eu não quero sobreviver, eu quero viver tranquila, eu quero ficar tranquila, né? Assim, é isso, tinta custa, né? Então, quando eu vou fazer um mural, eu já aprendi que tem um valor de metragem quadrada, tem, né, o valor do material, tem o valor da minha mão de obra, de criação, uma refação, se tiver que fazer, né? Assim, já monto um orçamento, assim. Tô sempre conversando com os meus pares, né? As minhas colegas de trabalho, para saber também como é que as empresas estão
estão convidando, como é que elas estão, né? Assim, o que está meio que dentro do mercado para fazer esse orçamento. Acho que uma coisa também conta muito prazo. Porque às vezes te procura hoje para você entregar. É o que mais acontece, né? Ela até virou o olho. Nossa, é. Te procuram hoje para entregar daqui. Amanhã. Aí você fala, Ontem, pô, né? Pra ontem. aí você fala, pô, irmão, aí fica difícil, porque você não quer me pagar, mas você quer agora. Então, assim, vamos Sim. conversar, né, sobre isso. E, às vezes, assim... É isso, um print tem um valor, né? A gente já sabe mais ou menos qual é... É mais por essa... Eu pesquiso também, né? Assim, com as minhas colegas de trabalho, mas olho nos sites, nas lojas dos outros As galerias. colegas. As galerias, como é que é, né? Eu fiz exposição já em galeria e tem a porcentagem deles, a minha porcentagem. Então, o preço da galeria tem toda essa questão, né? Da própria galeria e tal. Mas, assim, eu ainda estou aprendendo, assim, né? Não vou dizer que, nossa, ela é a... Expert. Nossa, ali o financeiro dela tá... Bombando. Porque, assim, eu sou a criação, fala. a artista... Você é a sua empresa. A contadora, mais ou menos, que eu ainda tenho uma contadora lá para me ajudar com algumas coisas. Mas, né, contabilidade eu tenho que fazer, orçamento. Então, né, tipo assim... Gente, criar, eu acho que... Prospecção, é difícil, assim, então, são muitas coisas, né? Sim. Então, geralmente, assim, para mim, vem mais na demanda mesmo. Vem ao pedido. Sob demanda. E aí, a pessoa já vem com... Às vezes fala, manda aí seu preço. Eu tento, eu falo, tá, mas quanto que você tem de orçamento para também... Começar a se basear, né? E também para eu pegar e falar assim, você tem esse orçamento? Dá para fazer ou não? Não dá para fazer. Só que as agências, eles querem saber o preço do artista primeiro. Eu não entendo muito bem, mas é assim que acontece. E aí, acaba que, às vezes, a gente ganha, às vezes não ganha. É um pouco misterioso, assim. Sim, não é fácil. A gente, na Tete a Tete, a gente... geralmente a gente trabalha dentro de um orçamento, porque a gente cria os projetos, eu vou atrás do mercado privado para patrocinar. Então, eu já sei mais ou menos quanto que eu tenho para o artista. Então, o que eu faço é sempre pagar o máximo que eu posso para o artista, porque a gente quer o artista conosco, a gente sabe que o trabalho dele vale, a gente dá toda a assessoria para esse artista, né? E a gente oferece para ele. E aí, com base nisso, a gente negocia. Porque, realmente, é um lugar que você também não quer perder o trabalho. Então, você fica com receio de dar um valor maior e perder, mas ser menor e não se valorizar. Então... Exato. Isso é um mistério. Assim, para mim, é a parte que eu tenho tentado, assim, né? Aprender nesse lugar, assim. Pô, quanto que eu vou... Eu sei quanto que o meu trabalho vale. Eu sei quanto que eu preciso minimamente aqui para manter as minhas finanças em dia. Mas esses caras aí, o mistério deles é o que eu tenho que desvendar, né? Porque... É o pulo do gato. E é um mistério. Vamos trocar umas figurinhas. Bora! Porque dinheiro é muito tabu para quem pede e para quem cobra. Pois é, e o mundo é capitalista. Fica todo mundo... Pô, vamos falar de dinheiro, gente, abertamente aqui, sabe? Tipo, vamos falar abertamente. Mas é meio misterioso, assim, sabe? E aí é isso. Mas eu já sei quanto que cobrar num desenho, por exemplo. E aí, quando eu falo, a pessoa fala, pô, mas isso daí já... Aí eu falo, tá, mas então quanto que você tem? O que você... E aí eu vou ajustando, né, de acordo com o que a pessoa tem. Eu tive um último trabalho que eu fiz, assim, para uma empresa de tecnologia. Foi muito legal, foi massa. Mas, assim, eu tive que ir descobrindo o que eles queriam e o prazo era muito apertado. E aí eu falava, gente, olha... Vamos focar aqui, né? Assim, aí eu fiz 2 ilustrações, aí
aí gostaram de desse tipo da ilustração, mas não queriam as duas ilustrações, aí foi para um outro lugar. Tudo isso é tempo. E é tempo E corrido. criação, E é tempo corrido. E aí, tipo assim, é isso. Me fala exatamente também, né? Porque às vezes a O pessoa... briefing importa. E aí a gente tem que descobrir, assim, também na negociação. No fim deu tudo certo, mas o prazo mano, é uma coisa assim, é imprevisível, assim. Tem coisas que você fala, nossa, que gostoso. E tem coisas que você fala, vamos lá. E só, tipo, bora. Perfeito. Uma pergunta para vocês duas agora, falando de experiências internacionais. Queria que vocês falassem se vocês já tiveram, o que muda quando é uma experiência fora do Brasil. O mercado valoriza diferente, a estética feminina urbana é lida de outro jeito. Como que é esse trato com experiências fora do nosso país? Eu fui foi a minha primeira experiência internacional, foi o ano passado, inclusive está sendo agora, nessa época, SXSW, né? Uhum. E aí eu fui convidada pela Secult no estado para Secretaria de assinar Cultura, isso, do estado de São Paulo, para fazer a fachada da SP House, que é o lugar onde os brasileiros se encontram no final de todas as mesas, né, tal, porque tem lá o centro de evento. Sim. E aí depois, quem não tem o ingresso específico para certas mesas. Exato, consegue acompanhar de dentro da SP House, que é esse lugar Onde fica a SP House? É lá em Austin mesmo, no Texas, onde é o SXSW, né? A primeira edição da SP House foi o Cobra que assinou a fachada. Aí, para a segunda edição, me chamaram. Uau. Foi muito legal, assim. Eu não pintei propriamente dito lá. Eu fiz um trabalho no digital. E aí, eles envelopam o prédio. Porque quando acaba o SXSW, o prédio vira ser o que ele é e não tem mais a fachada. Entendi. Então, é tipo um negócio muito pontual. efêmero. Muito efêmero mesmo pro SXSW. Então, esse trabalho, assim, para mim, estar ali foi muito legal, foi muito trabalho, porque além da fachada, eu também fiz customização, que eu também faço, né? Tipo, ativação de espaço e tal. Então, foi muito corrido. Foi curto o tempo? Foi curto. Ai, meu Deus, ela não tem paz. Não, foi tipo o tempo do festival, que são 4 dias. Não, mas para você criar, você teve um tempo legal? Não, eu tive um tempo aqui no Brasil que eu criei no digital, né? Sim. Aí teve reunião, tal, tudo, eu tive um tempo. Foi um puta tempo? Não. Foi um tempinho, né? Foi um tempinho, mas eu me dediquei, porque tinha, também que ela é criadora, original, a coisa fazedora. E, fácil. tipo assim, eu acho que por ser uma artista urbana que veio desse lugar do grafite mesmo, né? Assim, então eu tenho uma agilidade, né? De execução mesmo. Sim. Porque o grafite é isso. Você vai, às vezes, tipo, eu moro no centro. Aí você vai pintar, sei lá no fundão da Zona Leste. Ou lá longeão no fundo da Zona Sul. Você não tem tempo pra estar todo dia lá olhando a parede. tipo, lambendo. É grafite. Tem que agilizar. É grafite, né? Assim, é arte urbana, é rápido. E aí você faz... Queria ter mais tempo, às vezes, para ficar lá, contemplando e tal, mas é a dinâmica do meu trabalho, assim, eu gosto. Então, eu acho que eu tenho essa agilidade de resolver, de tipo, né? E aí, foi isso. Eu achei, assim, que deu uma boa visibilidade, assim, no meu trabalho, né? Legal. Uma coisa internacional. Quero de novo. Só de ir para outro lugar já dá abre a minha própria mente, assim, né? Tipo, mano, as conexões neurais, elas são feitas das coisas que a gente nunca fez antes, né? Então, a nossa cabeça se expande. Parece que explode. Tipo, cria, né? Vai criando esses caminhos e você vai enxergando que você pode ir cada vez além, assim. E aí,
foi muito bom nesse lugar, assim, né? De ter essa oportunidade. Sou muito grata e aguardo outras. Ela tá aguardando, galera. Chamem. Universo, E você, estou como pronta. foi com experiência internacional? Você teve alguma vivência nesse sentido? Eu tive não com arte urbana, né, com projetos de festival. Teve um festival que eu fiz em Portugal e fiz o Brasil na França, a primeira edição que teve lá atrás, não esse agora. É interessante, eu fui como produtora, né, porque você vê outras formas de trabalhar. Então, assim, Portugal é diferente da França, Sim. né? Assim, então, você aprende muita coisa, você se coloca de outra forma, você amplia, né? A forma que você vê o seu trabalho, das relações, como que as pessoas se relacionam, o horário, essa coisa da hierarquia, de como que as pessoas se respeitam, até você como brasileira num lugar internacional. Então, às vezes você sofre preconceito. Eu vivi preconceito em Portugal, que eu nunca imaginei, porque eu era brasileira e eu fui me dando conta disso. Então, é uma coisa que realmente te fortalece. Assim, é bem interessante poder ter tido essas oportunidades assim, de trabalhar fora. Tendo outro tipo de vivência também, né? Sim. Podem acontecer coisas boas, como coisas tristes, surpreendentes, né? Como o preconceito que você relatou. A parte triste a gente... Mas a gente também aprende, a gente isso, vive e a gente não fica parado nesse lugar, porque senão você não vai adiante, Porque né? eu acho também que assim, falando para artistas mesmo, né? Que tem a gente cria uma grande expectativa numa coisa internacional, assim. Cria expectativa mesmo. E aí as coisas acontecem e você, tipo, fala, mano, eu acho que eu criei muita expectativa, assim. Isso também te coloca num lugar de realidade, sabe? Também, sim. assim, de você também conseguir regular as suas próprias emoções e a sua expectativa diante daquilo que você está fazendo, sabe? Sim. Foi um aprendizado muito grande para mim, assim. Existe um momento silencioso em que a gente vai se reconhecendo no próprio trabalho e nem sempre percebe quando isso acontece. Não é quando o trabalho viraliza, não é quando alguém valida, é quando a gente entende que não está só ocupando um espaço, mas sim quando está abrindo caminho. A Fôlego, agora falando disso com você, em que momento você percebeu, se é que você percebeu, eu espero que tenha percebido, que além de artista, você passou a ser uma referência para outras mulheres, né? Isso mudou na forma como você cria? Como que é essa troca quando alguém chega para você e fala, ai, te admiro o seu trabalho. Vocês têm essa troca com quem? Com os seus fãs, vamos dizer assim? Ai. Assim, eu comecei querendo falar, né? Tava engasgada, tava ali sufocada. E também comecei porque tinha visto outras mulheres que já tinham, né, aberto minimamente um caminho, né? Você assim, também foi inspirada, né? Fui inspirada, óbvio, né? E aí eu comecei a fazer primeiro por uma necessidade pessoal, mas também com uma consciência de que a minha necessidade também é a necessidade de muitas mulheres, porque somos mulheres, né? Sim. E aí eu comecei a fazer. Quando eu percebi isso, eu não sei dizer exato assim o momento, mas existem momentos em que a gente acha que não é. Mas aí chega alguém e fala, meu, olha, isso que você fez me tocou de um jeito. E aí você fala, mano, isso daqui valeu a pena. Porque reverberou, né? Tipo assim, é quando reverbera que a gente sente que tá virando uma ref, assim, né? Muito bom. E também acho que o ato de fazer na rua, essa referência, ela é instantânea, porque é um acontecimento, né? Tipo assim, é o momento presente. Ele está acontecendo, está em curso. Então, quando passa uma criança assim e fala, olha, parece com você, mãe. Ou passa uma moça e fala, ai, nossa, sou eu aí na parede. Tipo assim, isso é tipo isso é perceber, ser referência, sabe? Você atingiu alguém, né? Exatamente. Não é nem assim um fã, né? Não é ter uma fanbase. É você, tipo,
poder ver que você gerou reconhecimento, não o seu, mas o de outra pessoa naquilo que você faz, né? Maravilhoso. Isso pra mim assim, é onde eu falo, nossa, tô sendo ref. É a hora que uma mulher passa e fala, nossa, parece com a minha mãe. Ai, parece com uma tia. Nossa, você desenhou a minha irmã. Sou eu aí. Aí isso pra mim, assim, é muito legal, assim. Isso é... Incrível. Aí eu percebo, né? Sim. Ou quando, lógico, chega na internet alguém e fala, nossa, seu trabalho é muito legal. Você, tipo, me incentivou a fazer tal coisa. Quando a gente dá aula também. Só que aí você já se coloca, porque o professor é uma referência. Já é um destaque, ele já né? é a referência, né? Se você tá ali e tem um professor na sua frente, ele já está ali como referência. Então, nesses momentos que eu dou aula também, eu visto essa, né, roupinha da referência também para poder levar ideias, trocar ideias, né? Esse tipo de Perfeito. coisa. Uma grande ref, já se tornou. Stefania, agora falando com você, o que muda de forma assim concreta quando as mulheres também ocupam os bastidores, a curadoria, a produção, a decisão? O que você já viu acontecer assim na prática que talvez não acontecesse antes pela presença de mulheres assim no trabalho? Só de a gente chegar aqui hoje, por exemplo, a gente está aqui, né, batendo esse papo super gostoso. Fomos recebidas por diversas mulheres ali. Foi um clima super agradável, tranquilo, descontraído. Eu acho que o que muda muito, sim, é essa coisa que nós temos de colaborativa. Nós somos muito colaborativas. Então, se a gente imprimir isso cada vez mais no planeta, colaborar, né? Eu acho que a gente ganha como ser humano, como sociedade, todo mundo, assim, se enriquece com isso, em todos os sentidos, financeiramente, energeticamente, intelectualmente, culturalmente. Então, eu acho que a mulher, quando ela está no ambiente de trabalho, ela imprime uma forma mais cuidadosa, ela tem um olhar, uma empatia, talvez ela tenha um objetivo que não é só dela, mas é coletivo, porque ela está pensando na filha que ela deixou em casa, no filho que ela deixou em casa, na irmã que está com uma questão, ou na colega ali que não foi naquele dia trabalhar por algum motivo. Então, eu acho que a gente, nós, mulheres, essa energia feminina que os homens também têm dentro deles, né? Eu acho que tem essa coisa da colaboração e da coletividade que é muito, muito incrível, assim. Eu acho que isso muda todo o sistema. Tem aquela frase famosa, né? Quando uma mulher se move, toda a estrutura de uma sociedade se move com ela, né? E isso é muito, muito real, assim. Até a troca entre mulheres fica mais genuína, né? Parece que você entende o que a outra tá falando, né? Que nem hoje aqui, a gente se preparando para a entrevista, conversando, se arrumando, falando de si, se apresentando. É uma troca muito, muito importante, né? Muito boa. Agora, para vocês duas, eu queria saber das refs. Você é uma ref, mas quem foi a ref da ref? Né? Quais mulheres que abriram os caminhos para vocês? Mesmo que vocês não conheçam pessoalmente, eu queria que vocês falassem de mulheres que vocês admiram. Muitas mulheres na música, né? Assim, primeiro, né? Porque a gente não... Quando é mais nova é a música, né? Tá no rádio, na TV, né? Artistas e tal. Já são ref... Eu adorava Spice Girls, assim, quando eu era... Menina! Então, eu acho que eu já sou, né? Feministinha ali. Foi ali que eu aprendi. De criança, né? Minha mãe é uma grande referência para mim. De correria, de fazer as coisas acontecerem, né? De arte, assim... As artistas brasileiras, eu gosto muito da Tarsila, mas eu gosto muito da Anitta Malfatti. Eu acho que ela é mais... Ela é rebelde, sabe? E ela teve aquele lance com o Monteiro Lobato, que ele falou que ela não serve. E aí ela falou, eu vou fazer o que eu quero fazer. Então, pra mim, é uma grande referência. Eu gosto de todos os modernistas, assim. Mas a Anitta me pega, assim. Na arte urbana, como eu falei, fiz as pesquisas, né? Então, eu assisti todos os episódios de um programa que tinha... Na época, tava
assim, eles estavam produzindo, que é o Sampa Grafite. Então, eu conheci a Magrela, conheci a Evelyn, conheci a Tica, a Mesaros, que foram, assim, essas primeiras refs, né? Na arte urbana. Aí, depois, pesquisando outras mulheres também, a Crica, a Mari Mates. Aí, eu fui conhecendo essas mulheres, Nenê Surreal, todas essas mulheres das artes urbanas. Se eu for falar aqui, eu vou ser... Que bom! Eu vou ser até injusta, porque eu vou esquecer certos nomes, né? Da Lama, Negana, que a gente vai virando amiga, vai fazendo uma rede, né? Não, e é bom ver que a gente está se inspirando em mulheres, né? Sim, Porque as antes a gente minhas... teve muitas referências masculinas em todas as áreas, né? Eu sempre gostei muito mais, assim, tipo... Na música mesmo, de mulheres, né? Eu gosto das vozes femininas, eu gosto... Pra mim, é mais agradável de ouvir, assim... Lógico, a gente, né, quando vai amadurecendo, assim... Tem os fãs, galã lá, tal, né? A gente é fã. Mas, assim, de referência artística mesmo, eu sempre procuro olhar para as mulheres. Lógico que tem os homens, né? Assim, a gente também tem. Mas eu procuro sempre buscar referências femininas. E o Instagram também, né? A gente vai seguindo várias mulheres. Então, tem a Lauren Squid Licker, acho que é o nome dela no Instagram, que eu gosto muito do trabalho dela. Tatunga também, que... Tati Soares, eu acho trabalhos muito bonitos, né? E por aí vai, assim. Aí tem essas mulheres que eu falei agora, é mais da minha geração, assim. A gente começou meio que juntas. Tinham algumas outras antes, né? Que é a Tica já, há um tempão. E aí eu fui conhecendo outras que começaram e pararam e que foram virando referências, assim, né? Cheias de referências, assim que é bom. Muitas, Né? né? Tem muitas referências. Sinal que né? tem mulher legal trabalhando. E também a gente vai caçando na história Sim. da arte as referências que também não estão ali pra Que gente. ficaram escondidas, né? Que a gente não teve acesso, né? Exatamente. Mulheres que foram invisibilizadas. Então, eu acho que essa pesquisa de referência, você tem que ir atrás, né? Se e você eterna, quer né? referência de mulher, você tem que ir atrás, porque não estão ali. Então, é uma coisa de você ir buscar as referências também, né? Perfeito. Trabalho de pesquisa, Trabalho né? de pesquisa mesmo. E para você tem algumas? Eu tenho vários também. Eu vou agora puxar a sardinha para a área de Pro produção, seu lado, a parte sim. executiva, porque a Fôlego já deu tantas referências incríveis. Eu tive, assim, muitas mulheres chefes durante a minha jornada que foram mulheres que me incentivaram, que até pelo jeito delas estarem ali atuando, eu me espelhei nelas, eu vi que era possível. E eram mulheres assim que trabalhavam de formas muito distintas e com personalidade. Então, eu tive uma grande chefe, que foi a Angélica Armentano, que foi quando eu fazia estágio numa agência de publicidade. Depois eu fui trabalhar numa multinacional. Eu trabalhei com a Cris Bajon, que foi uma pessoa assim que ela era muito jovem, ela já tinha um cargo muito alto e ela desempenhava aquilo com uma maestria e com uma delicadeza, e com uma gentileza, e com uma firmeza, e com uma inteligência. Aquela mulher assim, eu tinha 17 anos, 18. Depois eu trabalhei a própria Monique Gardenberg, que eu trabalhei alguns anos da minha vida, assim, que foi uma grande inspiração, que é uma diretora, produtora, artista, cineasta, dirige peça, uma mulher multifuncional e também empresária, assim, da própria produtora, uma pessoa que foi muito, muito importante para mim. E a Naiclé, que é uma produtora assim, que virou uma grande amiga, mas foi uma pessoa que eu trabalhei muitos anos, e ela começou a trabalhar com produção no Brasil, assim, ela fazia Hollywood Rock lá atrás, free jazz, e tá hoje, até hoje, aí, trabalhando pra caramba, uma mulher super inteligente, que é firme, assim, decidida, obstinada. Também tem os projetos delas, hoje a gente, enfim, tá sempre juntas. Então, são pessoas assim que me inspiram, que têm uma trajetória muito pessoal, que
fizeram acontecer num mercado ainda que era muito masculino, assim, Sim. né? Então, essas pessoas são grandes guias, assim, para mim. Maravilhoso, meninas. Eu queria que vocês também soubessem que vocês são referências, né? E às vezes a gente fica se sentindo mal, né? Quando alguém vem falar, ai, nossa, tá falando isso de mim. Pra gente também aceitar o elogio, né? Que é muito bem-vindo também e a gente tem que ser generosa com a gente, né? Então, peguem Eu não essas me referências. sinto mal, não, mas É isso eu fico mesmo. um pouco tímida, assim. Normal, mas é normal, normal. A gente tá chegando no fim. E eu queria fazer mais uma perguntinha para vocês. A gente deseja que quem esteja assistindo esse papo entenda que é possível, né? Que ela também pense, eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Eu também consigo. Então, eu quero terminar perguntando para vocês que recado que vocês deixam para todas as mulheres que estão tentando ocupar seus espaços agora. Então, o que vocês diriam para essas mulheres? Quer falar primeiro? Posso falar? É sempre assim. Eu acho que a gente trabalha a nossa autoestima, se preparar, estudar, pesquisar, se informar e tá sempre em contato com esse eu interior ali, né? Assim, de se perguntar, de sentir no próprio corpo se aquilo ali está fazendo sentido para você, se não. Eu acho que é um processo assim muito autoral, essa jornada, assim, é muito pessoal, cada um tem uma história, cada pessoa veio de um lugar, né? Então mas a gente ter esse eixo muito sedimentado, né? Essa autoestima mesmo. E ser uma pessoa aberta, né, para o mundo, assim, aberta para as oportunidades. A gente está focando muito no lugar, e a solução está na nossa cara, a gente não está vendo. Então, também não ter preconceitos, não ter vergonha de tomar não, de se abrir para o mundo mesmo, se jogar, assim, né? de se jogar. Se jogar e acreditar e se divertir, gente, porque a gente veio para se divertir também, né? Sim. A vida, ela tem essa coisa dura, mas a gente também tem um pouco de leveza, né? E a maturidade acho que vem trazendo isso pra gente, né? É isso. Mas e uma coisa que eu acho que é fundamental são as pessoas que a gente conhece, né? Então, Conexões. assim, são essas conexões que mudam, são as relações, elas têm essa mágica, né? Então, nós somos teias. Então, a gente poder também olhar para o outro e se ver dentro dessa teia e poder também colaborar, poder pedir colaboração, né? E acho que isso enfim, uma forma que eu tento trabalhar na minha vida, assim, de estar na minha vida. E com você, a Fôlego? O recado que eu tenho é para que as mulheres se vistam de coragem mesmo, né? Para enfrentar, para se autoconhecer, porque autoconhecimento é uma coisa que não é fácil, né? A gente tem que remexer algumas coisas, assim, que são difíceis de encarar em nós mesmos, né? E fazer. Fazer, independente de você achar que tá pronta, independente de você achar que tá perfeito, independente de você, das autocríticas, você quer fazer um negócio, coragem e atitude, né? Ter coragem para falar assim, não, eu vou fazer, e a atitude de fazer, né? E se jogar. Tem que ir fazendo, tem que ir experimentando, fazendo amizades, buscando pessoas que te fortaleçam, né? Que te coloquem para cima. Eu, assim, sou muito grata às amizades que a arte me trouxe. É a minha rede de apoio. As minhas amigas, assim, são um lugar aconchegante, de segurança, que você pode falar as coisas e, tipo, você não vai ser julgada de uma forma negativa, mas que você... Amizades sinceras, né? Aquele tipo de pessoa que fala, mano, isso daí, né, não é tão assim, que deu uma puxadinha de orelha. Ter familiares também, né? Assim, que você... se você não tem, mas se você tem...
contar com essas pessoas, né? Essas pessoas incentivadoras, assim. E se afastar daquelas que não, né? Sim. Porque se afastar também é uma coisa importante também, porque você deixar de lado mesmo aquelas pessoas que estão te segurando para você fazer aquilo que você tem que fazer, né? Uhum. Às vezes vai ser um familiar, às vezes vai ser, né? Um Um amigo que já não faz mais parte dessa sua trajetória. Eu acho que é isso, é coragem para fazer novos vínculos, desfazer vínculos, fazer coisa, deixar de fazer coisa. Coragem é pré-requisito, eu acho, motor, assim. né? E ação. Coragem e ação. Perfeito. Vai, faz. Só vai. A gente falou hoje sobre arte, mercado e protagonismo feminino, mas no fundo, essa conversa sempre foi sobre permanência. Permanecer onde nem sempre fomos incentivadas a estar. Permanecer criando, mesmo quando duvidam. Permanecer cobrando, negociando, profissionalizando o que fazemos. Quando uma mulher decide viver de arte, ela não está só trabalhando. Ela está ampliando o que é possível para outras. Talvez protagonismo, então, seja isso. Não fazer sozinha, mas deixar o caminho mais visível. Que a gente siga criando com coragem e, principalmente, inspirando outras mulheres a criar também. Estefânia, a Fôlego, queria muito agradecer a troca, a presença de vocês aqui, dizer que eu adorei conhecer um pouquinho da trajetória de vocês e que vocês sigam inspirando mais mulheres, sigam valentes e abrindo caminhos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Nina. Foi muito bacana. Este programa faz parte da primeira edição do videocast Todas as Falas, um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Promac, patrocínio da RECT, produção da Nós Arte e Cultura e realização da Conexão Cultural. Acompanhe a temporada completa nos canais oficiais indicados na legenda desse episódio.